Estamos na hora. Olá, boa noite! Boa noite, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje, dia 4 de maio. 4 de maio. A semana que antecede o Dia das Mães. E é claro que a gente não poderia deixar de falar sobre essa data, que é muito importante para quem está vivenciando o luto. E como a gente deve viver essa data, como que a gente pode passar essa data de uma forma mais leve, mais suave, sem acessar tanto aquelas lembranças que tanto nos machucam. Então o tema de hoje é especial e, claro, a gente tem um presente especial para vocês. Né, Andréia? O que é esse presente? Conta agora ou conta depois? Não, conta depois. Primeiro deixa o pessoal entrar, né? Vamos conversar um pouco sobre essa data, né? Que para muitos hoje vai ser difícil, aqui, né? Essa semana que vem com comerciais, né? Avisando de presentes para o Dia das Mães, que é um gatilho, né? Para cutucar a nossa dor. Mas a gente está aqui, vamos conversar bastante, vamos orientar vocês a como passar por essa data, né? Sem ficar, né, muito triste, sofrendo. A gente vai conversar aqui, vocês vão ganhar um presente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Deixa o pessoal entrando. E sejam muito bem-vindos, quem vai vir a primeira vez. E vamos conversar. Vamos interagir hoje, hein? Quero conversar com vocês. Compartilhar aqui o nosso link. Quer pôr mais pra cá? Pra gente? Ah, tá bom assim? Não aparece, não atrapalha. Pra gente ler as conversas, melhor é. Isso. Boa noite, Fernanda Silva. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda. Vou compartilhar aqui no grupo Luto de Mãe, que é um grupo que é administrado também por nós. E a gente sempre compartilha todos os conteúdos lá nesse grupo. Então, vou compartilhar aqui, porque o pessoal de lá também entra através desse grupo. Live de hoje. Datas comemorativas. Patrícia, boa noite. Seja bem-vinda. A gente está esperando um pouquinho o pessoal entrar, para a gente poder começar, né, conversar bastante. Vou colocar aqui hoje é um dia muito especial. Oi? Vou colocar aqui no Instagram. Isso. A gente também vai estar ao vivo no Instagram, né? Já foi desde a semana passada. Muita gente às vezes não tem Facebook, mas tem Instagram. A gente vai estar ao vivo toda quarta-feira, às 18h30, com um tema sempre para ajudar vocês. E eu queria que vocês falassem, gente, né? Quem já entrou aí, como que tá sendo essa semana? Eu sei que essa semana que antecede a data do Dia das Mães mexe muito com a gente. Particularmente a minha semana tá também um pouco roxinha. Eu tenho levantado mais tarde, saio mais tarde da cama, eu acordo, fico com aquela vontade de continuar lá na cama e eu fico mais um pouquinho, porque, não sei, acho que eu tô meio, um pouco triste também essa semana. Então mexe com a gente, por mais que a gente esteja bem, que a gente já consiga reorganizar nossa vida, retomar nossas atividades, ter o nosso trabalho, estar envolvido com outras coisas, isso mexe com a gente. Esse dia vai se aproximando, vai mexendo, e isso é normal, tá? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho aí como é que tá sendo essa semana para vocês. Vou colocar aqui no Instagram para quem vai entrar lá. Gislene, boa noite. Nós pegamos a sua ideia. Daqui a pouco a gente já vai colocar no Instagram. Vou mostrar por aqui. Triste, Michele e Andréia. Muita angústia. Muita angústia, né, Patrícia? Eu imagino. Já está difícil assistir televisão. Começa aquela avalanche de propagandas Isso. Sobre o dia. Só de pensar que minha mãe não está é muito triste, verdade. Por que, né, gente? Essa propaganda do Dia das Mães, ela é muito triste. Isso mexe com a gente. Acho que isso não vai cortar a gente, Andréia. Acho que não. Olá, boa noite para quem está aqui no Instagram. Boa noite. A gente está entrando aqui
ao vivo, trazendo uma live especial de datas comemorativas após o luto. Então, se você quer participar com a gente, é só falar um oi aí no Instagram que a gente vai conversando com vocês através do chat. Vou começar a ler umas mensagens aqui que eu já vi que tá chegando. E por aqui é melhor. Aí no celular fica muito pequenininho. Eu tenho que pôr meu óculos daqui a pouco, né? Porque eu anotei um monte de coisa, porque assim, a gente tem que anotar tudo que a gente estuda, pesquisa, né? Para não esquecer nada. E para passar um conteúdo bom para vocês, né? Então vamos ler alguns comentários aqui. Eu comecei perguntando, né? Como que está sendo essa semana do Dia das Mães, que antecede o Dia das Mães? Porque a gente já começa a ficar mexido desde o começo da semana. E a Fernanda colocou algo aqui muito, muito importante, né? Começam aquelas propagandas do Dia das Mães. E isso mexe com a gente. E por que isso mexe? Porque é um gatilho emocional. Remete às lembranças de tudo que a gente viveu lá com aquela pessoa que a gente tanto ama. Seja a nossa mãe, que não está mais aqui, e também as mães que não têm os seus filhos. Então, são, né, dois grupos de enlutados. As mães que não estão com seus filhos, que também sofrem com essa data, e os filhos que estão sem suas mães. E como que a gente pode fazer para lidar melhor com isso? Lidar melhor com essa data comemorativa que, infelizmente, não tem como a gente riscar do nosso calendário. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. E como a gente já divulgou, a gente tem um presente muito bacana para vocês. Foi feito com muito carinho, com muito amor. E daqui a pouquinho a gente fala dele. Vou ler aqui alguns comentários. A Patrícia diz que é o primeiro Dia das Mães, sem a mãezinha dela. Ela vê as pessoas passando, comprando presentes para as mães e cadê a minha? Verdade, ô Patrícia? Aí a Fernanda colocou aqui sobre as propagandas, né? Eles lucram muito com a data, principalmente o shopping. É verdade. Agora ficou bom, né, Gi? A gente colocou aqui mais próximo os equipamentos aqui, que a semana passada a gente ficou um pouco perdido. De vez em quando, né? A gente não somos expert na tecnologia. Mas a gente aceita sim, viu? Tanto é que a gente conseguiu. Vai ficar melhor, vai ficar melhor. Boa noite, Cláudia, linda. Boa noite, Cláudia. A Cláudia mandou, ela é nova aqui. Seja bem-vinda, Cláudia. A gente sabe que você está passando também por um momento de luto. Seja acolhida e recebida com muito amor aqui pela nossa equipe Resoluto. A Cláudia pediu hoje o link aqui para poder assistir. A Patrícia disse aqui também, né? Ela teve que levar o filho ao hospital, né? E é o mesmo hospital onde a mãe dela faleceu. Então, olha que gatilho, né? Que remete a tantas lembranças de tantas vivências aí. Mas a gente sabe que você tá aí por uma causa nobre, né, Patrícia? Cuidar do seu filho, ele precisa desses cuidados. Então, mande o nosso abraço para ele, receba também o nosso abraço. Sabe que a gente tá vibrando de forma positiva para vocês ficarem melhor sempre. Todo o conteúdo que a gente traz aqui na Resoluto, todo o conteúdo que a gente traz é baseado no que acontece realmente na prática da vivência de um enlutado. Eu já vivi um luto muito difícil, que é o luto de um filho. A Andréia já passou pelo luto do pai dela e tem diversas pessoas que compartilham as suas histórias com a gente. Então, é baseado nos relatos que a gente ouve. São coisas reais, então a gente traz esse tema, a gente traz aqui como terapia, como desenvolver isso, para que vocês tenham um entendimento de como isso acontece, como isso afeta e como vocês podem lidar com isso. Porque o processo de luto é um aprendizado de como lidar com essas situações, como criar estratégias para voltar a sorrir novamente depois de um luto. Como criar estratégias para continuar vivendo sem aquela pessoa. Então é isso que a gente traz para vocês, esse entendimento de como criar. E cada pessoa vai criar a sua estratégia. Não existe uma regra e nenhuma receita. Aqui a gente não fala para você, faça isso ou faça aquilo. Não, a gente dá o entendimento que você precisa ter e aí você cria a sua estratégia.
Porque a necessidade de cada pessoa é diferente. A necessidade de atenção, de carinho, é tudo diferente, é tudo muito único, é singular. O meu luto não é igual ao da Andréia, que não é igual ao da Patrícia, que não é igual ao da Cláudia, que não é igual ao da Gislene, que não é igual ao da Fernanda. Não é igual. Então, nós precisamos trazer para vocês esse entendimento e vocês criarem a estratégia de acordo com o que vai fazer bem para vocês. O que vai levantar vocês, levar vocês, empurrar vocês para frente. O que é? Eu não sei. Cada um precisa de uma coisa diferente, mas a gente ajuda vocês a entenderem o que é, tá? Então, a intenção do nosso trabalho, das terapias que a gente faz aqui, é essa. Porque no luto não tem uma receita. Eu adoraria falar para vocês, faça isso, tome isso, né? Igual uma receitinha de bolo, mas não tem, não existe. Então, o que a gente traz aqui são os entendimentos. A educação. E às vezes as pessoas pensam assim, nossa, só fala e não me ajuda. Mas como que vocês vão ser ajudados? Entendendo o que está acontecendo. Entendendo por que isso está te afetando. Entendeu? E entendendo como vocês vão seguir em frente. Criando novas estruturas emocionais para vocês conseguirem seguir em frente. Então, no luto, no tratamento de luto, é isso que a gente traz. Falei muito, deixa a Andréia falar. Pode falar à vontade. Gente, é muito difícil essa data. Por exemplo, a Fernanda, ela está com dificuldade de aceitar a perda. No começo é difícil. Nós vivemos fases do luto. E uma das fases é a não aceitação. Então, é normal você não aceitar. De momento, não. E como essa data é muito difícil, né? O que eu proponho, né, para vocês, né? Se vocês se sentirem à vontade, né, homenagear fazendo alguma coisa que o seu ente querido gostar. Por exemplo, uma comida gostosa, uma música que ela gostava, independente de religião, uma oração, quem gosta de acender vela, de ir numa igreja, isso tudo pode ser feito. Ou você se ficar quieta no seu canto, porque é um direito seu. A gente vive, né, essa data, comemora do jeito que a gente achar melhor. Mas assim, eu comemoraria, como eu vou comemorar, porque a minha mãe ainda está viva, mas o meu pai não. Mas o que ele, no Dia dos Pais, por exemplo, o que meu pai mais gostava de fazer? Eu vou comemorar fazendo isso. Isso ajuda, porque o luto é um processo que todo mundo vai passar um dia. Quem não passou, vai passar ainda. E a gente tem que levar alguma coisa de bom, de aprendizado, com tudo de ruim que acontece na nossa vida. O que nós aprendemos, né? O que nós vamos, a partir de hoje, o que nós vamos fazer? Como vamos recomeçar? E essas datas, né, que vem, Dia das Mães, Natal, né? Sempre tem uma coisa que lembra, porque é família, tá todo mundo junto. Eu comemoraria, né? Faria alguma coisa que a sua mãe gostasse, que seu filho gostasse. Para assim, as lembranças são as melhores coisas que sobram na nossa vida. Porque enquanto a gente vive, o outro vai permanecer vivo ao nosso lado, né? E o amor, ele independe de presença física, né? Vocês vão ser mães para sempre, né? Como os filhos vão ter a mãe para sempre. Hoje eu passo isso para vocês. Gente, isso que a André falou é muito importante. Eu tô aqui digitando, mas eu tô ouvindo tudo, tá? É que eu vou compartilhando aqui a nossa live. Isso que a André falou é muito importante, tá? A nossa mãe não deixa de ser a nossa mãe porque morreu, tá? Não vem uma outra substituta, uma outra mãe ficar no lugar. Então sempre será a mãe. E a mesma coisa, os filhos. Apesar de ter caso de famílias maiores, onde a mãe tem 2, 3 filhos, sempre vai ser um filho. E um filho não substitui o outro. Então também uma mãe, uma outra pessoa não vai substituir a sua mãe. Ela sempre vai ser a sua mãe. E o que é importante a gente lembrar nesse dia? Dói
a gente pensar que essa mãe, esse filho, não está mais aqui conosco. Mas e a história? Porque nós temos uma história de vida com essa pessoa. Essa história não se apaga. Essa história não deixa de existir. Então, a gente precisa, nesse momento, nessa data, entender qual é o novo significado dessa data para nós. Eu, por exemplo, não tenho meu filho. Então, para mim, me dói ver as propagandas, né? Do filhinho levando um perfume, levando um presente para a mãe. Lógico, por quê? Porque todo ano, no Dia das Mães, eu passava com ele e ele vinha com um presente que ele comprava, que ele me presenteava, uma escolha dele. E eu, claro que eu gostava, porque um filho, quando dá pra gente um papelzinho escrito "Mãe, eu te amo", é lindo, a gente ama e aquilo tem um valor tão grande pra gente. Então, me dói. Mas e a história que eu tive com ele? E o que eu vivi com meu filho nos 18 anos que ele teve aqui? Não conta? Conta. Então, assim, eu fui mãe porque ele esteve na minha vida. Eu tive a oportunidade de ser mãe, de cuidar de uma criança, de um bebê, de educar, de passar pelas fases difíceis, de adolescente, de pegar no pé, né, de chamar atenção. Então, eu tive a experiência de ser mãe por conta dele fazer parte da minha vida. Então, eu não posso esquecer disso. Eu não posso me apegar somente no fato de que ele não está mais aqui comigo. Então, eu vivi muitas coisas boas nesses 18 anos. Então, é isso que eu quero lembrar. E, claro, eu tenho a minha mãe. Então, hoje, o Dia das Mães, para mim, eu foco mais na minha mãe, em ser filha, né? Eu foco mais em ser filha do que ser mãe. Por quê? Porque a minha mãe está aqui, a minha mãe está presente na minha vida e eu não posso esquecer que eu tenho uma mãe. Porque se eu focar apenas naquele momento, no fato de eu não ter mais o meu filho, eu não vou ter o meu filho e a minha mãe não vai me ter. A minha mãe vai estar me perdendo como filha, porque eu não vou estar presente ali, de corpo presente, vivenciando com a minha mãe aquele Dia das Mães. Então, olha quanta coisa acontece quando eu foco somente no fato de eu não ter o meu filho presente. Seria um egoísmo da minha parte, de repente, não pensar na minha mãe, que ela vai sentir a minha falta no Dia das Mães, que ela vai sentir a minha ausência no almoço de família? Isso eu estou dando um exemplo da minha história, tá? Mas acontece com todo mundo. E ao contrário também, não é? Tem pessoas que estão vivendo luto porque não têm suas mães. As suas mães, né, não estão mais aqui. Mas essas pessoas, essas filhas e filhos, elas têm filhos. Seria justo esse filho ter um Dia das Mães diferente por conta disso? Então a gente tem que ver os dois lados. A gente tem que observar esses dois lados. Porque ao mesmo tempo que a gente sofre com a ausência dessa pessoa, tem alguém sofrendo com a nossa e com a ausência dela também. Sim. Você está entendendo? Então, é tudo muito complexo, é muito maior do que a gente imagina. Porque a gente, quando está enlutado, a gente olha aqui, ó, esse mundinho pequeno que está acontecendo aqui. E às vezes a gente não repara o que acontece ao nosso redor. Muitas vezes tem um filho carente de atenção, querendo o amor daquela mãe que está sofrendo porque perdeu um filho ou porque perdeu uma mãe, né? A mãe ou o filho não está mais presente ali. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela deixa de existir para aquele filho. Ou aquele filho deixa de existir para a mãe por conta de um luto. Então, é muito mais complexo e a gente tem que olhar para isso. E dar esse novo significado para esse Dia das Mães. Qual é o novo significado que tem para você? Eu sei que dói vivenciar o Dia das Mães sem alguém importante, mas a gente tem que ter esse olhar de cuidado com quem ainda está aqui com a gente, de quem ainda está vivendo ao nosso lado, vivendo conosco e querendo aquela atenção que só você pode dar. Então a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, tá? Eu vou ler um pouquinho dos comentários aqui que foram chegando. A Fernanda colocou assim: quando eu vou no cemitério ver o túmulo da minha mãe e da minha tia, estão para mim uma sensação de incredulidade. Para mim, elas não estão lá. A ideia que minha mãe era presente em tudo não está mais aqui. É irreal.
Fernanda, né? Eu também entendo assim, né? Eles não estão no cemitério, mas esse é o meu entendimento. Eu até não gosto de ir, tá? Não me sinto à vontade, não me sinto confortável, isso é uma opinião minha. Eu fui 2 vezes, né? Quando foi feito o sepultamento e depois uma outra data. Não, minto, 3 vezes. Aí quando teve um outro enterro que eu precisei participar, mas não gosto de ir, tá? Porque pra mim ele tá dentro de mim, tá na minha memória, tá no meu coração e ele não tá lá. Não é porque me passa uma má impressão nem nada, mas pra mim não tem sentido. Mas tem pessoas que gostam de estar ali, que se sentem confortáveis em ir no cemitério e chegam ali e conversam com a pessoa, choram, matam a saudade, dizem tudo o que precisa dizer. E isso é muito bom, gente. É bom colocar para fora tudo aquilo que você está sentindo. Independente se é lá no cemitério ou se seja na sua casa, numa igreja, fazendo uma oração, seja onde for, tá? O importante é você colocar para fora tudo isso que você está sentindo. Então, tem pessoas que vão ao cemitério e se sentem bem por conta disso. E tudo é válido, tá? No luto, tudo é válido. Não tem nada certo e nada errado. É só o que é bom pra você, o que faz bem pra você, tá? Muito bem. A Cláudia colocou: não sei como vai ser o Dia das Mães sem meu filho, né? Vai fazer 2 meses, ainda tenho mais 2 filhas, mas tá difícil. Eu imagino, Cláudia, que tá difícil, né? Tá difícil, mas tenta olhar esses 2 lados, né? Não esquece dessas 2 filhas que estão aí também, que além de não ter o irmão, de repente não vão ter a mãe presente, né? Porque às vezes a gente fica tão triste que o nosso corpo tá ali, mas a nossa mente, ela se ausenta, ela vai lá longe, né? Uma dica, né, que eu vou dar para você, se você quiser fazer uso dela, tira um momento só seu e do seu filho. Nesse dia, para você chorar, para você se conectar com ele, dizer tudo que você tem vontade de dizer, né? Se conecta ali com ele, fala o que você tem vontade de dizer, da sua saudade, do seu amor, do quanto você gostaria que ele estivesse presente ali. Tem esse momento só seu e dele. E depois, tira um momento para essas 2 filhas, né? Porque não, né? Tenta olhar para o ladinho delas também, porque não é fácil para 2 meninas que perdem, né, o irmão, de repente ver a mãe ausente. Eu falo isso porque teve mãe que já falou comigo, conversando, dizendo que aí o outro filho falou assim: mãe, e eu? E eu? Várias vezes também, né? Conversei com mães também que os filhos pediram, né? Às vezes ela não quer sair com outro filho, mas ela tem que pensar que aquele filho também sofre. E uma coisa bacana também é assim, escrever uma carta, né? Uma carta para ele, dizendo o quanto você foi feliz dele ter escolhido você como mãe, dele ter feito parte da sua vida. Isso é muito legal. Conversar com uma pessoa que você confie para compartilhar suas emoções também é bom, né? Nesse dia, quando vai chegando. Ou aquilo que eu falei, né? É um direito seu querer ficar sozinha, né? Nas suas memórias, nas suas lembranças. Aí cada um tem que fazer o que sentir vontade. A gente só dá, né, umas orientações para que o seu dia não seja tão doloroso, né? Porque é muito difícil, eu sei, esse momento, mas assim, a gente precisa dar um passo, né? E quem tem filhos, tenha essa motivação, tenha essa força, né? Que é um filho, que nem a Michelle falou. Tira um tempo para eles, né? Tira um tempo também para esse filho que não está mais, né? E isso vai te ajudar bastante. Ainda bem que a gente tem alguém, né, do lado. Muita gente não tem. Eu já conversei com pessoas que não tinha quem apoiasse, porque ninguém aguentava mais ouvir ela falar sobre isso. E no momento que vocês mais querem é serem ouvidas, né? Serem acolhidas, serem abraçadas. Né, Michelle? A Cláudia colocou aqui, olha, nem acredito, parece um pesadelo. Me pego falando com meu filho sozinha. Não é sozinha, Cláudia. Eu acho que é válido, porque eu não costumo falar de religião aqui,
tá? Porque esse não é um canal, não é o nosso trabalho. Mas assim, eu falo muito de Deus, do Criador, né? Tem um Deus, tem um ser supremo que nos criou. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se Deus pode nos ouvir, por que não os nossos entes queridos que lá estão? Né? Então, eu vejo muito assim que eles nos ouvem sim. E eles respondem, eles tocam no nosso coração, eles respondem aqui dentro da sua mente, você consegue entender o que eles estão querendo dizer. Então, vem dentro de você aquela resposta, aquele calorzinho, né? Então, eu acredito sim que é bom falar, né? Mas a gente tem que saber o que falar. Né? Do mesmo jeito que vocês que estão passando por um processo de luto não gostam de ouvir certas coisas, né? A pessoa que não está mais aqui também, de repente, não vai gostar de ouvir certas coisas, né? E a gente vai fazer até uma live sobre isso, né, André? Sobre o que falar, o que não falar. Claro, para o enlutado e para quem já foi. Porque essa conversa acontece e é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Quem nunca conversou com alguém que se foi? Então, todos conversam. Eu acho que é válido, eu acho que eles nos ouvem sim. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, tá? Porque se eles nos ouvem, de repente dizer coisas para eles que não são agradáveis, por exemplo, pedindo para voltar, eles não podem, não está ao alcance deles voltar. Então imagina o sofrimento, né, de um filho querendo voltar para uma mãe querendo voltar para um filho e não poder. Então para que a gente vai ser, né, vamos dizer assim, cruel a esse ponto de pedir algo que não está ao alcance deles? Então vamos falar coisas boas, vamos falar do nosso amor. Eu costumo sempre conversar também com meu filho, no meu pensamento, né, e às vezes até falando, porque eu o incentivo a evoluir. Eu não sei como é o lado de lá, mas tem uma evolução, tem algo. Então, a forma que eu tenho ainda de cuidar dele é pedindo para ele não se revoltar, para ele aceitar tudo como aconteceu, né? Para ele se apegar em Deus, em Jesus e se conectar com coisas boas, que eu ainda o amo e que eu estou aqui, né? Sempre para ele. Eu ainda estou aqui. Ele está lá bem mais adiantado que eu, mas eu estou aqui. Então, sempre que ele precisar, eu vou estar aqui. Então, essa é uma forma de falar coisas boas, falar coisas bonitas, né? A Patrícia colocou aqui, tá muito difícil para mim. Já faz 2 dias que eu só choro. 78 dias que a minha mãezinha se foi. Expliquei para a psiquiatra que não consigo deixar de ouvir músicas que dediquei à minha mãe. E é como se através da minha mãe, através da dor, minha mãe está próxima de mim. A sua mãe vai estar próxima de você, Patrícia, acho que sempre. Você sentindo dor ou não, né? O que acontece? Quando a gente sente a dor, é porque o nosso pensamento está muito ligado no que aconteceu, tá? O nosso foco ele está excessivo ali e aquele pensamento do luto, da ausência, da falta, de não ter mais a pessoa aqui, ele causa dor. Porque esse pensamento, ele evidencia a ausência e a ausência gera saudade, tá? E a saudade de alguém que não vai voltar, ela gera sim essa dor. Então, mas independente de você estar sentindo dor ou não, a sua mãe sempre vai estar perto de você. Você pode sentir a presença da sua mãe, mesmo sem sentir dor, sem sofrer, tendo aquela saudade boa. O que é a saudade boa? É uma saudade que não dói, uma saudade que não faz doer a alma e o coração. Não quero dizer assim que você vai sentir saudade, você não vai chorar. Vai chorar sempre, o choro vai continuar presente na sua vida, isso não tem como. A saudade também, tá? Mas é a dor ela vai eliminando, né? E sentir saudade não significa sentir dor, tá? A dor ela vem pelo pensamento excessivo na falta, na ausência, tá? Então, porque o que acontece? Esse pensamento da Patrícia de sentir que quando está
com essa dor, a mãe está mais próxima, o que que faz com a nossa mente, o nosso inconsciente? Faz eu me apegar à dor. Faz eu ficar vinculada àquela dor para estar próximo da minha mãe. Então, só que isso não tem nada a ver. Não é porque você está sentindo dor que você está próximo dela. Não é. Então, a gente precisa entender essas coisas para que a gente não piore a nossa situação, piore o nosso quadro de luto, tá bom? Então, são coisas que eu vou esclarecendo aqui para a gente não ficar pior. E o sofrimento não é prova de amor. Sofrimento não é prova de amor, né? O amor que você sente independe disso, né? São as lembranças, são os momentos que você viveu, foi aquilo que o teu ente querido trouxe para você, porque assim, o sentido de tudo na vida de vocês são vocês mesmos quem dão, entendeu? Vocês é quem dão que dá esse sentido na vida, né? Então vocês têm que separar. O sofrimento existe, né? Mas esse não é porque você está sofrendo que você está lembrando dela. Muita gente pergunta para mim: ah, mas eu sou parar de sofrer é porque eu esqueci. Não, você nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer. Mas o sofrimento, ele precisa virar o quê? Uma saudade boa. Uma saudade que você chora, mas você não chora mais sofrendo, com raiva, não aceitando no momento. Não é isso. Ele se transforma numa saudade e você consegue suportar, né? A presença física é muito difícil, mas você tem aqui, ó, ele está guardado aqui, aqui. Isso nunca vai desaparecer, né? A pessoa liga muito sofrimento com o sentimento assim, ah, eu vou esquecer se eu parar de sofrer. Não, nós temos que recomeçar. A Michele recomeçou a vida dela. Ela sofreu. Hoje, ela está falando que hoje ela não está muito bem. Isso é normal. Ela é uma mãe, né? Que não tem o seu filho aqui perto dela. Mas ela tem uma mãe que precisa dela, né? Então, vamos juntar isso para a nossa dor ficar um pouco menor. Não é que ela vai passar, mas ela vai ficar um pouco amenizada. Isso aí. A Fernanda colocou aqui. Faz 1 ano que elas faleceram, é a mãe e a tia, tá? E a tia era como realmente uma mãe para Fernanda. E para mim é como se fosse ontem. As pessoas dizem que eu já deveria ter superado, mas somente medicada eu consigo enfrentar. Fernanda, realmente, a gente tem essa sensação de que foi ontem, né? Parece que aconteceu ontem, mesmo que tenha passado aí muito tempo. E por que a gente tem essa sensação de que foi ontem? Porque essa memória está muito viva dentro de nós. Está muito, como eu vou dizer assim, está muito presente. Você acessa essa lembrança muitas vezes. Então, para você parece que foi ontem, tá? Então, quando a gente está acessando todas essas memórias de forma constante, é normal que a gente tenha essa sensação de que foi ontem. É por isso que isso acontece, tá? E o fato das pessoas dizerem, né, já deveria ter superado, não tem prazo para esse luto acabar. Não tem aí uma data específica, né? Morreu hoje, daqui 6 meses acabou a dor, acabou tudo. Não é assim. Cada pessoa tem o seu tempo de processar tudo isso. Existem lutos diversos, tá? Inclusive pessoas que não sofrem no início do luto e que vão viver um luto atrasado. Então são tantas coisas e não é igual para todo mundo. Então não tem certo, não tem errado. Ninguém pode dizer o que você deveria ou não deveria fazer. Por quê? Porque você quem está vivendo esse luto não tem uma cartilha, não tem uma regra do que acontece no luto. Quem dera se tivesse um manual para a gente, né? O que fazer, o que não fazer. Se eu fizer isso, a dor passa. Se eu fizer isso, o pensamento, né, desaparece. Eu não lembro mais do que aconteceu, eu não sofro mais. Se fosse assim, gente, que maravilha. Mas não é assim. Não é. E se fosse assim, eu já teria descobrido, porque eu estudo luto já fazem 4 anos.
Então, eu tô sabendo o que eu tô falando, não só porque eu vivi, mas porque eu tô buscando essas informações, eu tô buscando entender o luto. Eu tô lidando com pessoas que estão passando pelo luto e não tem ninguém que fale assim, olha, pode fazer assim que dá certo com todo mundo. Não tem. Cada pessoa é única, tá? Existe, assim, pessoas que falam tantas coisas que passam pelo luto que a gente desconhece, né? Então, não existe assim, uma receita, né? A Michelle falou, né? Não existe, né? O luto não é boleto para você chegar no dia você paga e acabou. O luto não tem prazo de validade, não é isso. O luto é de cada um, né? Cada um tem um tempo para viver esse luto, né? Uns conseguem, né, recuperar mais cedo, não é superar, né? Uns conseguem já recomeçar, outros ficam muito tempo ainda, né, vivendo esse luto. Depende de cada pessoa, né? Mas são mistos de emoções, né, de sentimentos que a gente vai aprendendo até e a gente procura temas, né? Eu já postei várias coisas, inclusive sobre o que eu falei agora, que luto não é boleto. Tem um texto na página falando sobre isso, né? Que é um assunto que nós vamos conversar ainda mais para frente. Tem várias coisas, julgamento no luto, tem muitas coisas que a gente às vezes eu converso e a pessoa que tá passando pelo luto escuta uns assim, absurdos, né? De quem não sabe o que dizer. E inclusive a gente vai fazer também uma live do que dizer para uma pessoa de luto, né? Em vez disso, falar outra coisa. Isso é um assunto mais para frente, né? Isa, boa noite, minha boa noite, linda, minha Isa. princesa. Rita, boa noite. Ai, a Rita, opa! Tudo bem, Rita? Selma, boa noite. Acho que a Selma é nova, não conheço, não conversei. Karina, seja muito bem-vinda. Bem-vinda. A Karina colocou aqui, muita dor. Hoje fazem 10 dias que ela se foi. A sua mãe, Karina? Meus sentimentos, viu? Meus sentimentos. 10 dias, tão pouco tempo. Sinta-se acolhida aqui por nós. A gente sabe, assim, o quanto é difícil, né, esse período. E a única coisa que a gente pode dizer pra você é que a gente tá aqui pra te ajudar, pra te orientar no que você precisar, tá? E 10 dias são poucos dias aí pra gente poder falar de um luto. E bem próximo aí do Dia das Mães. Isso eu imagino que pra você vai ser um desafio, mas você pode ter certeza que você vai conseguir. Porque Deus não dá pra gente um desafio maior do que a gente consegue, tá? Que a gente consegue levar em frente. Se a gente tá aí com esse desafio, é porque a gente é capaz. A gente só precisa olhar para dentro de nós e se fortalecer. Através de emoções, através de entendimentos. E a gente tá aqui realmente para isso, tá bom? Receba aí nosso abraço, nosso carinho. E esteja sempre conosco aqui. Eu tenho certeza que a gente tem muito a acrescentar aí nesse seu processo de luto, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. A Selma colocou assim, eu não sou ligada em datas, o problema é essa dor diária, né? Independente da data, a data é apenas um gatilho, né, que ativam as nossas emoções, as nossas memórias. Tá? Mas a dor realmente ela é diária e é isso que vai acompanhando a gente aí nesse processo de luto e que faz esse processo ser tão difícil, porque todos os dias essa dor está ali, todos os dias ela está presente, se fazendo presente e dizendo, estou aqui, cuide de mim, né? E é isso que a dor está dizendo para você o tempo todo, estou aqui, cuide de mim, e você tem que aprender a cuidar dessa dor. E é esse o grande desafio. A Rita aqui, mandando um abraço para a Karina. Esse é o nosso grupo, gente, carinhoso, amoroso, um dando força pro outro, né? As pessoas que participam aqui, elas se ajudam, elas conhecem uma história da outra, elas se falam fora aqui da live também. Isso é muito importante, porque as pessoas vão percebendo que elas não estão sozinhas nessa luta, nesse desafio, né, do luto. Então, e vão aprendendo, né, uns com os outros. Isso é muito bonito, né, André? Tem muita gente que entra, às vezes não quer falar, não tem vontade de falar, não tem problema.
O que é bom nesse... Nós temos vários exemplos, né, de mães, né, que não superaram, que conseguiram, estão conseguindo aos poucos, né, dar um passo, viver, recomeçar. A Rita é um exemplo, a Fernanda, mas é a Fernanda Costa, ela é um exemplo. A gente está até comentando aqui, um dia, elas darem um depoimento para vocês entenderem como elas saíram desse processo tão difícil, né, do sofrimento. Mas, claro, com certeza, elas têm recaídas, né, tem um dia que elas choram, um dia que ela não quer sair de casa, mas elas estão enfrentando esse sofrimento com muita garra, né? A Fernanda é uma mãe que hoje ela voltou às atividades dela. A Rita também, ela está vivendo um momento bonito na vida dela, né? Ela está feliz, está reconstruindo a vida dela, né? Teve várias perdas, não foram uma, né? Mas foram várias. A Rita, ela, né, perdeu a filha, o neto, já perdeu a mãe. Então ela está numa posição que ela está dos dois lados, né? Isso. Sofrendo aí com a ausência tanto de filha como de mãe. Então, e mesmo assim, é um exemplo assim de reconstrução de vida, tá, gente? Porque o luto tem muito isso. Reconstruir a vida, refazer suas estruturas emocionais para reconstruir a vida e para seguir em frente. Quando a gente fala em reconstrução de vida, é dar, né, novos rumos para essa vida. Porque continuar com a mesma rotina, com o mesmo cotidiano de antes, não é mais possível. Por que não é mais possível? Porque muita coisa mudou, aquela pessoa não está mais presente na sua vida. E com certeza, muitas atitudes, muitos comportamentos que você tinha, justamente porque aquela pessoa está aqui, você não vai ter mais. Então você precisa ocupar esse espaço que ficou com novas atividades. E isso é reconstruir a vida. Reconstruir a vida após um luto. Porque nós precisamos continuar a viver. E mesmo que a gente não queira reconstruir, a vida continua, nós estamos ali. Nós estamos ali todos os dias. E é muito mais fácil quando você se abre para essa reconstrução. Quando você se abre para o novo. Quando você começa a aceitar, né? Porque eu acho que a dificuldade, André, das pessoas em se abrir para o novo é desapegar do antigo. E desapegar do antigo não é esquecer. Não é esquecer. Desapegar do antigo é não continuar com a mesma rotina, tá? Desapegar do antigo é criar novas rotinas. Não esquecer o que aconteceu, esquecer a pessoa, jamais, jamais. Então, eu gosto de trazer essas especificações aqui e deixar isso bem claro, o que é e o que não é que a gente está falando, para não ter erro de interpretação. Isso é verdade. Porque tem um problema muito grave no luto. As pessoas interpretam, cada um interpreta de uma forma. Por quê? Porque ninguém sabe falar do luto. Né? Vocês são prova disso. Vocês convivem com pessoas que falam coisas sem saber. Você já deveria ter superado isso. Você já deveria ter saído. Você já deveria parar de chorar. Só que as pessoas não sabem o que estão falando. Tá? Então, quando a gente traz alguma coisa aqui, a gente está trazendo esse assunto e a gente explica. Reconstruir a vida não é esquecer o que passou. É deixar aquelas rotinas que você vivia, né, em função daquela pessoa, construir novas rotinas, novos comportamentos, novas atividades para continuar vivendo, tá bom? Então, não é fácil, tá? Não é fácil, mas não tem outro jeito. Você vai continuar cuidando de alguém que não está mais aqui? Você vai continuar levando alguém na escola que não está mais aqui? Eu tô dando um exemplo assim, porque, né, você leva um filho na escola, você tem as suas atividades com ele, você tem as atividades com sua mãe, com seu pai, seja com quem for. Se essa pessoa não tá mais aqui, você vai continuar fazendo aquilo? Não, você fica com aquele tempo ocioso. Esse tempo, você ocupa ele pensando no que aconteceu.
E aí você deixa de construir a sua vida. E é aí que está o grande problema. Porque quanto tempo você gasta lembrando do que aconteceu, lembrando da falta, pensando que a pessoa não está mais aqui, pensando se estivesse aqui estaríamos fazendo isso, se não tivesse morrido a gente faria isso, se. Né? E aí o tempo vai passando. E você vai ficando com foco nesse pensamento. Então você tem tempo sobrando e você tem um pensamento em algo que te prende no luto. Em algo que te prende nesse processo tão doloroso. E aí vem aquele entendimento, né? Como a Patrícia colocou aqui. Eu entendo, eu sinto que quando eu estou no processo de dor, eu estou mais perto da minha mãe. Então eu vou continuar sentindo dor porque eu não quero ficar longe dela. E aí? Vou viver eternamente sofrendo? Não, existe outra forma de estar perto, tá? É que, por exemplo, no caso da Patrícia, ela ainda não experimentou uma outra forma de se sentir perto da mãe. Mas quando ela experimentar e ela perceber, olha, quando eu fiz isso eu também me senti perto da minha mãe, ela vai trocar. Entendeu? E isso acontece dentro, gente, da nossa mente. A nossa mente tem esse poder de interpretação. Então, a gente precisa estar atento ao que acontece. Só que no processo de luto você não percebe isso que eu tô falando. Você não percebe. As coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, você vai sofrendo, você vai ficando cada dia mais triste, porque você está alimentando a tristeza com lembranças que te machucam. Tá? E aí você não consegue sair disso. É um looping. Todo dia a mesma coisa. Para você sair disso, o que tem que fazer? Criar essa nova rotina. Criar essa estratégia de continuar vivendo. Criar uma estratégia de sorrir em meio às lágrimas. Essa é a forma. Como você vai fazer isso? Buscando entender o que te faz sorrir de novo. Não é sentir felicidade e se sentir alegre porque sua mãe ou seu filho não está mais aqui. Não. São coisas novas na sua vida que vão te dar prazer de viver, que vão te deixar feliz, que vão tirar um sorriso de você. E isso é você quem vai identificar. O que vai te fazer feliz? Aí entra o seu gosto. O que você gosta de fazer? O que você sente prazer em fazer? Tem gente que gosta de ir pra academia, tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de doar o seu tempo ajudando as pessoas, tem gente que gosta de ouvir. Cada um gosta de uma coisa. E aí criam-se novas rotinas, novas atividades. E o que acontece quando você cria essa rotina? Você para de pensar tanto no que aconteceu, nas lembranças tristes e no que te faz sofrer. O que acontece quando você diminui o seu tempo de pensamento em todas essas coisas? O seu sofrimento diminui. O que você fez aí? Você criou uma estratégia para diminuir o sofrimento. Você esqueceu? Não. Você está acessando aquelas lembranças e aquelas memórias, só que por um tempo menor. E nesse tempo menor, ele diminui o seu sofrimento. Porque o que causa o sofrimento? O sofrimento é o quê? É dor, é tristeza, é angústia. Isso são o quê? São emoções e sentimentos. O que causam emoções e sentimentos em mim? O que eu penso. Isso já está cientificamente comprovado. Se vocês forem pesquisar a questão de neurociência, vocês vão entender. Se vocês forem pesquisar a forma de funcionamento do cérebro, vocês vão entender. Todo pensamento gera um sentimento. Se o sentimento que eu tenho é tristeza, é angústia, é dor, é uma saudade que dói. Por quê? Qual foi o meu pensamento que criou esse sentimento? Quanto tempo eu fiquei pensando naquilo? Olhem aí que eu tenho certeza que vocês, né, quem está sofrendo muito, está pensando muito também. Tá? É proporcional. Então, e tudo isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, gente, são coisas que eu estudo, tá? Então,
Então, são coisas que são verdadeiras, que são reais, que é biológico do corpo humano. Tá? Por que vocês, ao assistirem novela, choram? Um filme, um romance, choram? Porque estão vendo algo que a mente está entendendo que é verdade. Quando você pensa e você lembra do que aconteceu, que te deixa triste, a sua mente está entendendo que você está vivendo aquilo de novo. Por isso a sensação de que foi ontem. Por quê? Está acessando muitas vezes aquela mesma memória, aquela mesma lembrança. Tá? A Fernanda colocou aqui, ó. Eu enfrento esse problema, ninguém mais quer me ouvir. A dor incomoda as pessoas. Até pessoas que sempre me ouviram estão cansadas. E eu sofro calada. Não precisa sofrer calada, Fernanda. Vem pra cá, a gente tá aqui pra te ouvir, tá? E pra te ajudar. A Rita colocou, ó. Minha mãe faleceu em 2011, não foi fácil. Mas continuo a amar muito ela. Choro de saudades. Maravilhosa. De minha filha. E a minha filha é a mesma coisa. A filha também faleceu em 2015. Então, olha, a Rita passou por 2 perdas aí muito próximas, né? Mãe e filha, que são as pessoas, assim, que eu acredito que mais próximas. A Cláudia colocou aqui, ó. Na segunda-feira não acordei bem. Foi o dia todo chorando. Muito. Sem parar. Tive que tomar, à noite, 2 calmantes para dormir, porque já estava com o rosto todo inchado. Um aperto no peito, uma saudade tão grande que senti. É verdade, Cláudia. A Cláudia falou aqui de calmante, né? E ontem eu coloquei um relato aqui na página do Facebook falando, um agradecimento, né? Porque em atendimentos individuais, eu estou atendendo uma mãe e ela começou a fazer uso de calmantes e antidepressivos por conta própria. E só que quando a gente faz isso por conta própria, às vezes a gente toma em doses erradas, dias errados, né? Pode acontecer isso. E ela estava bem desregulada com seus remédios. Então, eu cheguei a passar um floral. O que é o floral? Ele é umas gotinhas, né? Que são manipuladas em farmácia de manipulação, que vem das plantas. Então, é como se fosse um chá, tá? E essas gotinhas, elas atuam diretamente nas emoções. Então, para quem está vivenciando um problema emocional, ansiedade e o luto que envolve diversas emoções, ela é muito eficiente. Gente, ela está tomando essas gotinhas, não faz muito tempo não, acho que tem umas 3 semanas, tá? E 3 ou 4 semanas que ela está tomando essas gotinhas. E já está fazendo um efeito, né, muito bom. Então, assim, ela se despertou para a vida, ela conseguiu olhar para essas atividades que ela precisa inserir nessa nova fase da vida dela, ela conseguiu criar essas estratégias, ela conseguiu perceber o que traz um pouco de prazer para a vida dela, o que pode fazer ela voltar a sorrir novamente. Então, ontem, quando eu fiz o atendimento com ela e ela me falou só coisas boas e usando as palavras dela, essas gotinhas são milagrosas. Olha para você ver, uma pessoa que estava tomando 2 tipos de medicamento, não estava fazendo efeito, estava toda desregulada, descontrolada, passou a fazer uso das gotinhas. Claro, gente, ela ainda chora, ela ainda sente saudade, mas ela está conseguindo reagir, tá? E essa reação ela é muito importante para quem quer retomar a vida, para quem quer seguir. E a gente precisa estar bem para seguir em frente. Então, foi maravilhoso. Dentro da terapia individual, quem quiser fazer uso do floral, eu faço a recomendação terapêutica, mas é claro, é em cima de cada um, não tem uma receita única para todos. É em cima daquelas emoções que ela precisa cuidar e de outras emoções que ela precisa desenvolver. Então, o floral, ele tem cada tipo de floral que a gente põe ali, é como se fosse uma receita que a gente vai montando, específico para cada pessoa, tá? Então, se alguém quiser, é só marcar uma sessão individual e a gente vai fazendo. Isso ajuda muito. Tá vendo, gente? Tem tantas coisas que a gente pode sair daquele processo, porque muita gente pergunta assim, tá bom, mas como é que eu faço isso, né? Porque a gente tá dizendo na teoria, né? O que a gente estuda, o que a gente fala, Michele é terapeuta emocional,
Eu acho que vai acabar, deixa eu só falar aqui, desculpa te cortar, porque acho que vai acabar aqui no Instagram, tá, gente? Se acabar o vídeo, é só ir lá na página do Facebook, @resoluto, que lá tem o vídeo todo completo. Por que eu tô falando isso? Porque quando dá 1 hora de transmissão no Instagram, ele corta o vídeo. Então, a semana passada acabou assim, né? Foi assim, então, verdade. Eu tô falando aqui porque se de repente cair, a gente já sabe que tá próximo aqui de 1 hora. Acessa lá que tem presente pra vocês. Vamos falar do presente antes que acabe aqui? O presente, pode falar. Pode falar. Não, nós duas, né, com o material que nós aprontamos, né, escrevemos, é um e-book para vocês sobre o luto. Como passar esses momentos do luto. Nós fizemos com muito amor e carinho, totalmente gratuito para vocês. Em especial, né, a data do Dia das Mães. Então lá tem um textinho falando sobre o Dia das Mães, o que vocês, né, podem observar, como ressignificar essas datas aí especiais, essas datas comemorativas, que elas estão no calendário e que a gente tem que passar por elas, tá? Então esse é o nosso presente e eu vou colocar tanto aqui no chat de conversa do Instagram, como também no chat aqui do Facebook, o link para vocês baixarem o e-book, tá bom? Eu ler um pouquinho, né, as mensagens, daqui a pouco. Não, deixa eu falar só rapidinho, enquanto a Michelle vai vendo. A gente nunca sai, né, de um processo doloroso sozinho, né? Então, muita gente pergunta, tá, e como eu faço? Né? Porque, que nem eu estava dizendo, na teoria é muito fácil, né, a gente falar, conversar, né, tentar ajudar vocês. Na prática é diferente. Mas o que é na prática? Essa ajuda. Michelle está aqui à disposição, né, para tratar vocês individual, né, para ajudar vocês a dar um passo. Nós estamos aqui, eu junto com ela sou conselheira desse projeto. Mas em breve ela vai estar atendendo também. Né? Isso. Eu estou preparando ela. É verdade. Mas como eu gosto muito de conversar com pessoas, de saber o que elas sentem, sentimentos, né, aprendi muito a entender esse lado. Ninguém sai de um processo doloroso sozinho, gente. Ninguém. A gente tem que ter ajuda profissional, ajuda da família, de amigos que a gente confie, lógico. Nós não vamos compartilhar essas emoções com quem a gente não confia e com quem também não quer ouvir a gente, né? Tem que ter pessoas, né, que estejam ali prontas para ouvir, para acolher, para dar um abraço. Nós temos que ter pessoas assim do nosso lado. Então, não é assim. Eu sei que para muita gente aí, que eu tô lendo aqui algumas mensagens, que é difícil mesmo, acha que nunca vai sair. Vai sim, gente. Primeira coisa, aceite o que aconteceu. Aí nós entramos com a nossa ajuda. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir passar, né? Caminhando um pouquinho cada dia, vocês vão conseguir reconstruir, recomeçar uma vida diferente. Sem esquecer, lógico, do amor da mãe, de um filho, não. Ninguém está aqui para fazer vocês esquecerem de ninguém. A gente só está aqui para ajudar vocês a passar por isso, né? A diminuir o sofrimento e para vocês recomeçarem uma nova vida. Que a vida que foi já não vai ser, né? Essa vida que vocês vão começar não vai ser adiante. Vai ser diferente. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir caminhar. Nós estamos aqui para ajudar. Pode chamar a gente no chat lá, a gente conversa, se a gente olhar a mensagem, a gente conversa, a gente orienta. Uma coisa vocês coloquem aí, vocês não estão sozinhos. A Rita colocou aqui assim, eu já passei por julgamentos, né, no começo, não foi fácil, só o tempo, um dia de cada vez. Cheguei ao ponto que não ligo mais para esses tipos de comentários e julgamentos. É isso mesmo. O que não pode ajudar, que não agrega, que não faz nada de bom, deixa pra lá. Eles, assim, eu sou julgada porque eu tô triste, eu tô alegre, eu não consigo sair desse processo. A gente é julgado o tempo inteiro. Então, não fiquem, não se apeguem, né, a esse tipo de julgamento. Nilza, boa noite. Nilza, boa noite. Cheguei no seu comentário.
A Fernanda perguntou: meninas, uma pessoa me disse que estou desenvolvendo um luto patológico. O que seria isso? Fernanda, o luto patológico já é um luto que precisa de cuidados, tá? Já é uma patologia, né? O É luto uma doença, né? Eles entendem como doença, mas eu não vejo o luto como doença, não, tá? O luto, na verdade, ele é um processo onde o nosso corpo vai ter diversos tipos de reações. Emocional, física, mental, diversos tipos de reações. Então é um combo, imagina um combo de tudo que pode estar desequilibrado dentro de você. Tá? Isso é normal acontecer com todos. Existe o luto normal. O que é o luto normal? Um luto onde a pessoa enlutada consegue organizar todas essas emoções sem a ajuda de ninguém. Então ela mesma vai administrando tudo, ela continua seguindo com a sua vida, trabalhando, sofre, chora, né? Mas ela consegue ainda seguir em frente, continuar com suas atividades, cuidando da família, cuidando de filhos, de marido, trabalhando, né? Ela tá ali, tocando a vida. E ela consegue desenvolver isso sozinha. Um luto patológico, ele já precisa de uma ajuda. Ele precisa de alguém orientando, um profissional ajudando. Por quê? Porque a pessoa não está conseguindo administrar sozinha tudo isso que está acontecendo. Então, isso é um luto patológico, tá? E aí, depois disso, tem um luto complicado ou complexo, que já começa a apresentar mais dificuldades ainda. Então, quando você estiver passando por um processo de luto, nunca é cedo para pedir ajuda. Porque você não precisa chegar a desenvolver dificuldades para seguir com a sua vida, para você pedir ajuda. Então, quanto antes você procurar uma ajuda, um aconselhamento, alguma orientação, isso só vai fazer bem para você. E isso pode até prevenir um luto mais complicado, ou um luto patológico, tá bom? É isso daí que é o luto patológico. A Nilza aqui abençoando todas as mamães do grupo. Muito obrigada, Nilza. Rita também, mandando muitos corações. A Selma comentou aqui: o problema é continuar na mesma casa. Tudo lembra a pessoa. Verdade. Isso é um complicador do luto, porque é uma casa que está cheia de gatilhos emocionais, que são as lembranças. Tudo lembra, tudo remete a alguma lembrança. Fica mais difícil sim. A Fernanda colocou: estou cansada de sofrer tanto, de chorar. Sei que vai demorar para superar, mas pelo menos eu quero parar de sofrer. A medicação ajuda a diminuir as crises e me ajuda a tentar viver. Quero deixar o espírito delas em paz. É isso, né? Para você também ter paz. É isso, Fernanda. Esse sofrimento ele só vai diminuir a partir do momento que você começar a reconstruir uma nova rotina. Porque aí seus pensamentos vão se desligar das lembranças, você vai ficar menos tempo acessando as lembranças e o sofrimento vai diminuindo aos poucos, tá? Esse é um jeito. Claro, a medicação ajuda, tá? Não falo que não ajuda não, porque ajuda. Só que tem que ser feito com orientação, né? A dosagem certa, de tempo em tempo certo. Por quê? Porque senão desequilibra o nosso organismo. Porque a medicação ela vem com a função de repor o que o organismo não produz sozinho, tá? E o luto é um momento de muita tristeza. Então ele não produz certos tipos de química, né? O cérebro ele não produz isso, ele não produz sensação de bem-estar, de felicidade. Por quê? Porque está com um período muito grande de sofrimento, aonde entram os remédios, tá? Que são os antidepressivos e os calmantes para poder desligar um pouquinho de tudo que está acontecendo. A Selma colocou aqui: é verdade, quanto mais pensa, mais sofre. É isso aí que eu falei, gente. Quanto mais pensa, mais sofre. E isso já está cientificamente comprovado. A Gislene colocou: são 12 anos de tristeza sem fim. 12 anos da minha mãe e 11 do meu pai. Infelizmente, desde então, nas datas comemorativas, eu já não sou muito fã. Vivo meu luto. Desligo tudo e não quero falar com ninguém.
Infelizmente é assim, não consigo ser a mesma de antes. Depois que eles se foram, é isso, uma dor que não cessa. Infelizmente, família pequena não tem nada que substitua ou preencha a dor. Acabou aqui o Instagram, deixa eu compartilhar aqui, né? Hoje, nós nunca vamos mais ser a mesma pessoa, né? Depois de uma perda assim tão grande, né? Principalmente de pai, de mãe, você que não tem filho, né? A família, é verdade, a tua família é pequena, mas se você tem, agora você tem a nós, você tem a mim, você pode me chamar, que a gente conversa bastante, que eu puder ajudar, a gente ajuda, mesmo com esse tempo todo. Eu sei que é difícil, a gente nunca esquece, né? Porque foi a vida toda convivendo com a mãe, com o pai, conheci, né? Seus pais, mas assim, precisa, né? Precisa caminhar. A gente precisa, né? Continuar a viver por eles, né? Por que não? Comemore, se você puder, né? Fazendo isso, né? Ou escrevendo uma carta, ou falando, né? Ou conversando, né? Pode chamar a gente também. Por que você não aproveita e faz uma terapia aqui com a Michele, né? Quem sabe, né? Ela dando esses florais para você fica, né? Mais assim, mais calma, né? Mais assim, como é que fala? Mais tranquila, né? Em relação a isso. Para você também saber tomar as decisões necessárias. Eu sei que você passa por outros problemas, né? Além desse. Mas eu quero deixar aqui, não só por você ser minha amiga, não é só por isso, eu falo isso para todas que estão aí. Nós estamos aqui para ajudar. Eu gosto de conversar, e se eu não olhar a mensagem na hora, eu com certeza vou responder depois. Mas eu sugiro, quem quiser, né, começar, né, a sair desse processo que é muito doloroso, Michele está aqui atendendo. Como ela disse, logo, logo vou atender também junto com ela, né? Porque eu gosto muito de abraçar, gosto muito de ouvir, né? Sou uma boa ouvinte e quem precisar estaremos aqui, né? Para ajudar. Sempre. A Rita comentou: Andréia e Michele, vocês são maravilhosas. Maravilhoso ouvir suas explicações. A gente aprende muito. Estou aprendendo com as mães e com vocês duas. Muita gratidão. Deus abençoe muito vocês e muita luz e paz. Amo muito vocês. A gente também te ama, Rita. A Rita foi uma mãe que chegou, né, quando procurou a gente, também muito, muito, chorava muito. Hoje ela conversa com a gente, ela não chora tanto assim, ela fala das suas perdas, né, lógico, triste, mas ela já aceitou, né? Ela entendeu, graças a Deus, né? Ela tem essa fé muito grande que eu admiro nela. E é assim que a gente quer que vocês, né, caminhem, né? Confiando que um dia vai passar e vai passar, né? As lembranças vão ficar e a saudade é eterna. A Fernanda colocou aqui também que ela faz terapia com psicólogo e tratamento com psiquiatra. Tem até pena deles, tadinhos, sofrem comigo. Eu queria saber por que eu sofro mais no final de semana. Durante a semana eu até levo bem. Vou trabalhar, volto, cuido dos meus gatos, arrumo comida, vou descansar e depois dormir. No sábado de manhã eu sofro muito a falta delas. Você já respondeu. Por quê? É isso aí. Porque o cotidiano é assim, a gente trabalha a semana inteira. Aí fim de semana a gente junta com a família, né? Aí vamos almoçar, vamos tomar um café, vamos brincar, é isso. E o tempo, a falta maior é essa. O tempo que você tem durante o fim de semana é maior. Você fica mais tempo, lembrando, saudosa das duas no final de semana. Durante a semana, você tem a sua rotina que tira o seu pensamento dali, né? Porque você tem os seus afazeres, você tem seus compromissos. E isso requer a sua atenção. Então, a sua atenção não está na saudade nem na lembrança. Ela está nos seus afazeres. É por isso que o fim de semana a gente tem essas recaídas, a gente sofre mais. Tá vendo? Ela já tá aprendendo tudo, já até respondeu no lugar. A gente fica deitado às vezes, a gente vê uma televisão deitada, ou lê um livro, o pensamento tá longe, música. A gente tem aquele tempo todo
para pensar, para sentir saudade. Por isso que é bom a gente sempre procurar uma coisa para fazer, né? Para distrair um pouco, né? O final de semana tem que ter alguma coisa que você gosta de fazer. Vai andar de bicicleta, fazer um exercício, dançar, encontrar amigos, né? Fazer alguma coisa que não fique somente o dia inteiro com aquele pensamento. Vou colocar aqui, gente, Nós passamos da hora hoje, hein? Vou colocar aqui nos comentários o link. O link é do nosso site, tá? Tá aí, clinicaresoluto.com.br/ebook. Tá? Aí você vai acessar o nosso site, onde você vai conseguir baixar esse livro. Esse livro é em PDF, você pode baixar no seu celular ou no computador e tenha ele aí sempre com vocês, tá? Vou colocar aqui também no Instagram, porque nós já saímos de lá. É um texto assim bem resumido, né? Bem fácil. E são algumas dicas, né? Para vocês passarem, né? Ajudar a vocês a passarem por esse momento. A gente fez com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem, né? Se quiser comentar depois o que achou, a gente vai ficar muito feliz. Vou colocar aqui. É que aqui no Instagram ele não fica o link, mas é só copiar e entrar lá e baixar. E tem algo aqui no livro, vocês vão entender. E tem algo que eu quero ler aqui, pra gente poder encerrar, tá? Foi um textinho que eu escrevi no final, quando eu já estava terminando o e-book. Aí eu escrevi e falei, eu vou colocar aqui, porque é bem relevante isso. E aí a gente já encerra aqui, que é muito legal o que eu escrevi. Cadê? Aqui. Quando a festividade dá lugar à saudade. Para muitas famílias, o tradicional almoço do Dia das Mães terá um prato a menos no segundo domingo de maio. Seja por consequência do coronavírus ou por qualquer outro motivo, a morte um dia chega e não é fácil reconstruir a vida sem aquela pessoa tão amada. Os dias passam e as datas comemorativas e festivas chegam, trazendo consigo algo que o enlutado não sabe lidar, como o vazio, a falta, a saudade, e o que antes era motivo de comemoração, agora é motivo de lágrimas. Além da mãe ou do filho, morre também o que eles significam. Então morre o amigo, o confidente, o porto seguro, o exemplo, o companheiro, o sonho. E juntamente morrem as expectativas que projetaram viver com eles. Então, de repente, como lidar com tantas perdas e faltas? Como viver essas datas? E a resposta é ressignificar, dar novo significado, criar nova razão de ser. Ressignificar as datas é encontrar uma forma de continuar demonstrando o amor que se tem por quem já partiu. Criar estratégias para que o sorriso possa surgir em meio às lágrimas. Trilhar caminhos que levem os pensamentos às memórias mais felizes, permitindo-se reviver todas as alegrias daquele momento. No Dia das Mães e em todos os outros, crie o hábito de ressignificar. Muito bom. Esse é o nosso recado, gente. Ressignificar, criar novo significado, criar novos hábitos, criar novos entendimentos sobre o que esse dia significa. E tudo isso está no e-book, vale a pena ler. Bom, isso aí. Eu desejo para as mães, né, para os filhos, todo o amor do mundo, toda a paciência, né, toda a fé, né? E aqui fica todo o nosso abraço, o nosso acolhimento para todas vocês. Que apesar de ser um dia onde vai faltar alguém, não vai faltar. Eles estão sempre aí do nosso lado, né?
eles estão sempre perto da gente, porque nós sentimos isso. Ela sente, eu sinto. Então, a tristeza não pode tomar, né, conta desse sentimento. Tire um pouco a tristeza e bote aquele amor todo, né? Todo aquele sentimento, toda aquela vida, né? Toda aquela maravilha de ter sido mãe, de ter sido filha. É isso que eu desejo para vocês, gente. Muito amor. Feliz Dia das Mães e Filhos. Obrigada, meninos. Olha, grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, né? Semana que vem, 18h30, estaremos aqui com outro tema. Toda quarta. Mas eu tenho um tema bem legal. Surpresa, A surpresa. Andréia é cheia de ideias, gente. Ela já Surpresa. chega aqui com a ideia da semana que vem. Sou cheia de ideia, ela que fala mais do que eu. Mas eu gosto, porque eu também aprendo, né? Porque eu não sou muito de falar assim, que eu tinha vergonha, né? Agora até que eu tô perdendo a vergonha. Se vocês vissem a primeira vez que a gente ligou um celular aqui na frente pra falar. Um dia a gente vai colocar os bastidores dos meus erros, gente. Nossos, né? Quer rir de mim, ria. Nesse dia que a gente colocar. Um dia a gente põe aí. Vamos colocar Dia das Mães? Ah. Pra elas rirem? Gente, porque é engraçado. O erro de gravação é muito engraçado, sabe? Erros iguais da novela. Não pense que gravar um vídeo que nem eu gravo, que a gente coloca lá, é fácil, gente. Nossa Senhora. Meu celular fica cheio, né? 20 vezes eu treino e 20 vezes eu errei. Alguma coisinha. Enrola a língua. Você vai ficando, né? Você vai ficando assim muito perfeccionista. E não pode, a gente tem que falar, né? Tô aprendendo ainda, gente. Tô aprendendo. Beijo no coração. Beijo, gente. Até semana que vem, gente.